Monumentos ao imigrante, memória da imigração portuguesa nos Estados Unidos. Espalhados por todo o território nacional, domingo às Ilhas Atlânticas, os monumentos dedicados aos imigrantes constituem marcas físicas de um dos fenómenos mais estruturantes da história contemporânea de Portugal, a imigração. Ao longo de décadas, milhões de portugueses partiram em busca de melhores condições de vida, deixando para trás famílias, terras e afetos. Esta realidade encontrou expressão simbólica em monumentos que hoje funcionam como marcos de identidade, memória e reconhecimento coletivo. O livro Monumentos ao Imigrante, uma homenagem à história da imigração portuguesa, apresenta um levantamento destas estruturas, assumindo-se como uma homenagem à diáspora. Mais do que um inventário, oferece uma leitura interpretativa da linguagem simbólica que traduz a experiência migratória nas suas múltiplas dimensões. Entre os elementos mais recorrentes destacam-se a mala de cartão, símbolo maior da imigração do século XX, a esfera armilar e o globo terrestre, evocando a dimensão global da diáspora, e as figuras humanas, frequentemente em contexto familiar, sugerindo separação e esperança. As inscrições, com palavras como saudade ou partida, reforçam essa dimensão emocional, transformando muitos destes monumentos em autênticos espaços de memória. Entre os vários destinos da diáspora portuguesa, os Estados Unidos assumem um lugar de destaque, com particular incidência no arquipélago dos Açores, onde a intensidade dos fluxos migratórios para a América do Norte deixou marcas profundas na memória coletiva. Embora também presente noutras regiões, é sobretudo no contexto açoriano que essa ligação se manifesta de forma mais expressiva. No plano simbólico, os Estados Unidos surgem associados à mobilidade social e ascensão económica, sendo evocados através de elementos como rotas migratórias ou referências a cidades como New Bedford, Fall River, Newark ou San José, que remetem para o imaginário do sonho americano. Num primeiro ciclo migratório, finais do século XVIII a primeiras décadas do século XX, a presença portuguesa nos Estados Unidos desenvolveu-se sobretudo a partir dos Açores, ligada à baleação e, posteriormente, à agricultura e indústria, originando comunidades duradouras em estados como Massachusetts, Rhode Island e Califórnia. É neste contexto que se insere João Inácio de Sousa. Natural de Santo Amaro, São Jorge, ativo entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, construiu fortuna em Bakersfield, Califórnia, destacando-se como empresário e filantropo. O monumento que perpetua a sua memória ilustra esta primeira vaga, marcada pela ascensão social e pelo retorno simbólico às origens. No segundo ciclo, décadas de 1950 a 1970, a imigração intensificou-se devido à pobreza, à falta de oportunidades e à guerra colonial. A erupção dos Capelinhos, em 1957, desencadeou uma vaga significativa de imigração açoriana para os EUA. Este período encontra expressão nos monumentos através da mala de cartão, símbolo de ruptura e recomeço. No terceiro ciclo, já tardio, finais do século XX e início do século XXI, verifica-se um abrandamento, e em muitos casos declínio, da imigração para os Estados Unidos, em resultado de políticas migratórias mais restritivas e da reorientação dos fluxos para a Europa após 1986. Em paralelo, as comunidades luso-americanas entram numa fase de consolidação e mobilidade social. É neste enquadramento que ganham visibilidade figuras da diáspora, cuja memória é perpetuada em monumentos de natureza biográfica, como a estátua do comendador Manuel Eduardo Vieira, na Silveira, Pico, e o busto do comendador Batista Vieira, em Velas, São Jorge, ambos ligados à Califórnia. Os seus percursos, no setor agrícola e no tecido empresarial e associativo, refletem uma fase mais madura da imigração, marcada pelo sucesso económico e pela ação filantrópica. Estes monumentos introduzem uma dimensão individualizada na memória da imigração, valorizando trajetórias concretas e o contributo dos imigrantes para as sociedades de acolhimento e de origem. A Califórnia assume, neste contexto, um papel central, sendo um dos principais polos de fixação de lusodescendentes. Regiões como o Vale de São Joaquim ou cidades como San José tornaram-se referências dessa presença. As comunidades portuguesas nos Estados Unidos consolidaram-se ao longo do tempo, desenvolvendo uma vasta rede associativa e cultural. Este património imaterial encontra-se simbolicamente refletido nos monumentos, através de elementos que evocam continuidade e pertença. Hoje, a comunidade luso-americana constitui uma das mais antigas e influentes da diáspora portuguesa, contribuindo para o reforço das relações entre Portugal e os Estados Unidos. Os monumentos ao imigrante traduzem, assim, uma ideia essencial: Portugal prolonga-se na diáspora. O livro Monumentos ao Imigrante constitui, ele próprio, um instrumento fundamental dessa memória, ao preservar histórias individuais e coletivas. Em síntese, estes monumentos são testemunhos duradouros de uma história feita de partidas, sacrifícios e conquistas.
No caso dos Estados Unidos, essa ligação assume especial relevância, refletindo uma das mais antigas e dinâmicas comunidades da diáspora portuguesa, uma memória viva, inscrita na pedra e na identidade coletiva de um povo que sempre soube partir sem deixar de pertencer. Daniel Bastos. Rádio Os Latinos 33